Oi, gente! Hoje nós iniciamos o nosso quarto bimestre, reta final do ano letivo de 2020, uma motivação a mais, não é mesmo? E a gente começa falando das orações coordenadas sindéticas. Vamos lá. As sindéticas, elas são caracterizadas, pelo período composto, a gente está no estudo do período composto, sendo que ligadas por conjunção ou locução conjuntiva, porque nós já vimos que as que não são ligadas por conjunção ou locução conjuntiva são as assindéticas. Nosso momento de hoje é estudar as sindéticas, aquelas introduzidas por conjunção ou locução conjuntiva. E é dependendo dessa conjunção, que também recebe o nome de conectivo, que elas vão ser classificadas. E aí a gente tem 5 possibilidades: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Vamos ver uma a uma, começando pela sindética aditiva. As orações sindéticas aditivas são aquelas que transmitem uma ideia de adição, soma. E os conectivos que coordenam, que fazem a ligação, são e, nem, não só, mas também, mas ainda, como, assim e vários outros. Chegamos à praia e nadamos. Gosto de ficar em casa, como também gosto de sair. Observem que eu marquei a sindética aditiva em vermelho. Aqui está em preto, a oração que está em preto, tanto no primeiro como no segundo exemplo, são as orações coordenadas assindéticas, que não têm a conjunção. Ok? Aqui está em vermelho, e nadamos. Olha o e aí que é o conectivo. Como também gosta de sair. Olha aí o como também, São as aditivas. O próximo tipo são as adversativas. São aquelas que transmitem uma ideia de oposição ou de contraste. E eu gosto muito de pensar em quebra de expectativa. Adversativa, total relação com quebra de expectativa. Você acha que vai acontecer uma coisa? Acontece outra. E, mas, contudo, todavia, entretanto, porém, no entanto, ainda assim, senão, os conectivos. Eles queriam sair, porém, estava chovendo. Seu mau feitio, no entanto, deixou todos desanimados. Da mesma forma, estão marcadas aí em vermelho as adversativas. Em preto, são as assindéticas. O próximo tipo são as alternativas. Enfatizam uma escolha entre as opções existentes. Alternativa significa que você tem algumas, opções. E aí você vai escolher uma, Ou, primeiro conectivo aí que eu coloquei de exemplo, mas a gente tem outros. Ou, ora, quer, seja, e alguns outros. Repetiu, professor? Não, é muito comum realmente os conectivos aí nas sindéticas alternativas, eles aparecerem aos pares. E vamos ver nos exemplos como que isso funciona. Ora gosta de vestidos, ora gosta de sapatos. No outro tem fale agora ou cale-se para sempre. Observem que no primeiro eu marquei as 2 orações em vermelho. Não foi erro, porque lá no início tem um ora, então já significa que ela é sindética alternativa. Na segunda tem outro ora, então também sindética alternativa. Nos casos de orações sindéticas alternativas, costuma muito acontecer isso, porque é muito recorrente o uso dos conectivos impares, mas tem também o caso que não é, como aí no segundo, olha lá, fale agora é assindética, não tem um conectivo. Ou cale-se para sempre, sindética alternativa, temos um ou ali. Então, fiquem atentos. Se vocês se depararem com um período dessa forma aí, com 2 conectivos,
Não tentem eliminar um, não admitir a possibilidade das duas orações serem realmente sindéticas, alternativas. Nos outros tipos também pode acontecer, de ter uma oração com conjunção, com conectiva, outra também. Pode acontecer, você tem que analisar cada caso. Mas isso é bem recorrente, acontece muitas vezes no caso das alternativas. Conclusivo. Expressam conclusões. Logo, portanto, por fim, por conseguinte, pois, então, consequentemente, os conectivos aí mais usados. São adolescentes, logo irão namorar. Cheguei atrasada, portanto, está faltando aqui. Não fui atendida. Também estão marcadas aí em vermelho as sindéticas conclusivas. São adolescentes? Não tem conjunção. A sindética. Logo irão namorar é a conclusão dessa sindética. Olha lá, conclusiva. Cheguei atrasada. Qual a conclusão de ter chegado atrasada? Não foi atendido. E o último tipo, explicativo. Né? Expressa uma explicação sobre algo que foi referido anteriormente. Isto é, ou seja, saber na verdade por que e pois. Descemos do carro porque o trânsito estava parado. Explicação para o fato de ter descido do carro. Ela não sabe da novidade, pois não disse nada. A explicação para o fato dela não saber da novidade é que ela não disse nada. Então, assim, nós vimos aí os 5 tipos de orações coordenadas sindéticas, né? Na dúvida, meu Deus, qual que tem conjunção, qual não tem? São tantos tipos de oração. A aluna adora reclamar assim. É muito tipo de oração, professora, eu não consigo saber. Eu sei que tem uma que não tem e outra que tem conjunção, mas eu não consigo saber. O nome já te diz sindética. Sim, tem. Ok? Vale de dica. No primeiro momento pode parecer, isso é, mas daqui a pouco vale muito a pena, porque se a gente já está estudando muita oração, tem muito mais para vir por aí ainda, ok? Coloquei ainda um quadro aí para a gente fechar as orações coordenadas de uma forma geral. Observem que aí eu incluí as assindéticas, são independentes que não apresentam conectivos. As sindéticas também são independentes, visto que nós estamos falando de coordenadas. Se elas fossem dependentes, não seriam coordenadas, seriam subordinadas. Sendo assindéticas, sem conectivos. Vim, vi, venci. Eles partiram, eu fiquei. Sem conjunções. Tudo assindético. Já na sindética, olha lá, recebe o nome da conjunção coordenativa que apresenta. E a gente tem aí aditivas, comprou o livro e leu. Adversativas, ela estudou, mas não passou. Alternativas, ou estuda ou faz o almoço. Conclusivas, cumpri meus deveres, logo posso descansar. Explicativas, Pedro não foi à escola, pois queria passear. Ok? Vale mais um detalhe apenas para eu ressaltar. Falei de alguns conectivos, né, os mais usados aí para ligar as orações coordenadas sindéticas. É muito legal a gente saber alguns, ajuda muito na hora de classificar as orações. Mas fiquem atentos, porque alguns conectivos, eles podem, ora, indicarem que a oração é sindética aditiva, ora indicar, por exemplo, que é adversativa. Assim como ora pode indicar que é conclusiva, ora pode indicar que é explicativa. Então, apesar da gente usar os conectivos, né, para exemplificar, falar que eles são os mais comuns, fiquem muito atentos, porque cada caso é um caso diferente, ok? Nosso encontro pelo Zoom, a gente conversa mais sobre isso. Fiquem bem, continuem se cuidando, que em breve a gente dá continuidade. Tchau, tchau, pessoal!